Olá, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a restauração da igreja nos últimos dias. Olá, mais uma vez eu estou aqui na correria de trabalho. Hoje eu estou em Novo Hamburgo e já se vamos para Guaíba. E hoje eu quero falar, irmão, sobre esse assunto que é tão importante que muitas pessoas nem têm conhecimento sobre isso, mas que está profetizado na escritura e a gente vê o quanto isso é importante. Então é aquele vídeo que vocês vão ver às vezes no lugar, às vezes bota, às vezes troca de roupa, às vezes parece mais barbudo, como sem barba, porque eu não vou conseguir gravar tudo num dia, mas é no meio da correria do trabalho aqui. Então, irmãos, seu like, seu compartilhamento é muito importante aqui para nós, tá? Estou esperando retirar aqui o material, enquanto isso vou fazendo essa gravação para vocês. Irmãos, nós temos percebido que a igreja anda num estágio muito difícil e podemos dizer que anda num estado até debilitado de valores e conceitos espirituais, não é mesmo? E quando você vai para Apocalipse, você vai ver que é dito, para algumas igrejas, as repreensões delas, que elas precisam aceitar aquela correção do Senhor, né? Diz assim: eis que tem nome de que está vivo, mas está morto. E também vai ser dito, sugiro que de mim compre colírio para que vejas. Por quê? Porque a igreja está cega, porque tu é cego, pobre, nu e miserável. Então, esse é o estado, irmão, de que a igreja está nos últimos dias. É uma igreja que se acha abastada, mas na verdade ela está muitas vezes num estado de pobreza e miséria espiritual. É o estado que está a igreja hoje. E Deus ele vai intervir nisso para que o seu povo não se perca. Então a igreja, irmãos, ela está vivendo num estado de mornidão espiritual. Está vivendo num estado de mornidão, de cegueira. E Jesus ele vai dizer assim: quem deras que fosse frio ou quente, porque ele diz, porque estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Só que o interessante é que as pessoas, elas interpretam isso errado, Como se, quando ele diz você não é crente, você não é quente nem frio, como se quente fosse. A pessoa está vivendo num estado de santidade, e quando diz que a pessoa é fria, ela está num estado de pecado, E aí Jesus vai dizer assim: quem dera que você fosse quente ou frio. Jesus não diria assim, se frio fosse pecador. Quem dera que você fosse pecador, ele não falaria isso. Mas o que acontece, irmãos, é que naquela região ali, da igreja que ele fala isso, você vai ver que existiam fontes, que justamente, irmãos, eram fontes quentes e fontes frias. E tanto as fontes quentes quanto as fontes frias, elas tinham propriedades medicinais. Isso representava crentes que traziam cura para as pessoas, cura para as nações. Mas esses crentes que ele está ali trazendo essa repreensão, eles eram mornos. E a água morna, no contexto, a fonte de água morna não servia para nada. Águas quentes e águas frias tinham um significado, tinham um propósito. Então o que ele está falando ali, irmãos, é que na verdade essa igreja, ela estava vivendo no pecado. Estava vivendo de uma forma onde ela se achava rica, abastada, se achava que estava, num privilegiada espiritual, porque talvez financeiramente ela tinha condição, ela tinha poder, ela tinha influência, mas ela estava morta espiritualmente. E Jesus ele vai começar a despertar, assim como ele despertou as outras igrejas, não é mesmo? Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Por quê? Você vai ver que Deus ele tem um padrão que ele trabalha, Existe um padrão que é trabalhado nesse sentido, e que Deus, assim como ele fazia no passado, ele também faz na igreja. Você vê que o estado da igreja vai estar num estado espiritual deplorável, Então vamos voltar lá para o passado, no tempo dos profetas, dos juízes. Toda vez que o povo caía numa idolatria espiritual, caía numa, cegueira espiritual, Deus intervia com seus profetas. Você vai ver que está sempre assim no livro dos profetas. O povo caía em pecado, em idolatria, em todas essas coisas. E aí, quando isso acontecia, o povo estando nessa cegueira espiritual, Deus enviava os profetas e o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo, entrava em vigor por meio desses profetas, o Espírito Santo agindo neles. Então, assim também vai ser nos últimos dias. Já está acontecendo, O Espírito Santo vai agir nos últimos dias nos seus profetas, irmãos? Então, a gente vê que a igreja hoje está assim num estado de cegueira espiritual, num estado de mornidão espiritual. E a tendência é que conforme os anos forem avançando, isso cada vez vai piorar, isso cada vez vai
aumentar, sabe? E o padrão de Deus é o mesmo. Quando esse tipo de coisa acontece, nós vamos ver que o Senhor vai intervir por meio do seu Espírito Santo que vai estar no meio dos filhos de Deus. Então, irmãos, a igreja ela está dormindo, ela está num processo de falência, né? Num processo de falência espiritual. Cada vez mais vai afundando, vai afundando. Olha a quantidade de coisas que você vê nas igrejas, de erros doutrinários. E nem falo tanto dos erros doutrinários, irmão. Eu falo da condição moral das pessoas. Condicionamento moral das pessoas da igreja está péssimo. Hoje em dia, por exemplo, pessoas são levantadas, obreiros, pastores e etc. dentro de uma igreja, não é pela sua condição moral, não é pelos aqueles atributos que Paulo fala que o bispo, né, convém que o bispo ele seja esposo de uma só mulher, que ele não seja dado à ganância, avareza, né, e uma série de outros fatores que eram as condições espirituais necessárias. Você vê que hoje os obreiros, os pastores, eles estão sendo levantados se eles são fiéis no dízimo, mas não interessa se eles são adúlteros, se eles são isso, são aquilo, o que interessa é essa questão. Então, pessoas estão sendo colocadas dentro da igreja por interesses muitas vezes financeiros. Hoje, se um pastor, um bispo ou qualquer pessoa ele cai num pecado, ele simplesmente vai trocar de congregação e vai para outra. Porque o estado moral da igreja, irmão, está péssimo. Eu não falo ainda da questão doutrinária, né? Mas eu falo da questão moral, da questão ética que a igreja tem dentro, quebrando constantemente a lei de Deus. E a gente vê que as pessoas, por não terem mais o direcionamento espiritual correto, estão permitindo que um monte de coisas erradas dentro da igreja, e Deus está vendo isso. E a igreja está se tornando literalmente, irmão, está caindo num tipo de apostasia. São muito mais coisas, né, que acontecem na igreja. Você vê que a igreja ela não tem mais os mesmos princípios, não tem mais a mesma prática da justiça que existia no passado. Hoje há muitos interesses financeiros e principalmente muitos ismos que foram colocados dentro da igreja, né? Você vai ver que tem diversos ismos dentro da igreja, né? É adventismo, pentecostalismo, sabe, catolicismo, vários ismos, calvinismo, arminianismo, que foram colocados dentro da igreja e que tudo isso foi desviando a igreja do foco, foi tirando o foco do que realmente era a igreja e foi colocando outra coisa, foi desviando aquele foco que era aquele evangelho puro e simples e foi se colocado outra coisa. Eu não estou dizendo com isso que não há salvação, que não tem pessoas do Senhor dentro da igreja, não é isso. Isso aqui não é uma mensagem de desigrejado, não. Mas a gente precisa entender, irmãos, que de fato houve uma mudança daquele propósito inicial, né? A igreja não é mais caracterizada, né? Você não vê mais Cristo hoje na igreja como se via no passado. Mas hoje as pessoas veem na igreja como um sinônimo de ganância, de dízimo, de ofertas, né? Até teve agora nesse Big Brother, né, em 2024, teve um ganhador aí que, segundo algumas fontes, ele era cristão, né? Aí um pastor paródia fez lá um vídeo, né, dizendo que o atual ganhador teria que pagar aí os 10% do que ele ganhou, né? Que ele tem que dar o dízimo, assim, assado. Você sabe? É o mundo fazendo paródia, mas, ou seja, porque o mundo está vendo como a igreja está. A igreja virou entretenimento, psicologia, virou tudo isso. Mas você não vê mais, né, os elementos de Cristo, você não vê mais necessariamente se falar de Jesus como ele era no princípio. Então, são vários fatores, irmãos, que estão desviando as pessoas do foco, que é a palavra de Deus, né? De tudo aquilo que a gente entende como correto, né? Você não olha mais para os cristãos hoje e enxerga Cristo neles. Você vê empresários, coachings, psicólogos, tudo que é coisa, menos Cristo você vê neles. Menos Cristo você tem visto nos cristãos hoje. E isso, irmãos, tem caracterizado a igreja não mais como Cristo, mas como qualquer coisa menos Cristo. Só que assim, né, irmãos? Deus, ele é justo e deseja que os seus servos não se percam, né? Deus, ele ama a sua criação como um todo e não quer que a sua criação se perca, ele não quer que os seus servos se percam. Por isso, ele vai abalar, vai sacudir, vai movimentar as coisas através de coisas que ele faz, tá? Então, olhe e atente nisso, irmãos. Quando o povo se desviava lá no Antigo Testamento, praticando idolatria, praticando coisas que não agradavam ao Senhor, praticando coisas que eram contra o Senhor, você vê que os profetas eram enviados. Os juízes, eles se tornavam cheios do Espírito Santo para executar tarefas que normalmente um homem não faria. Você tem o caso de Gideão, Jefté, Sansão, caso dos profetas como Samuel, o próprio Davi, e até por um tempo Saul, irmãos, foi usado ali por Deus, até que ele se desviou, né, e começou a fazer o que era errado, mas Deus, ele usou Saul para libertar o povo no primeiro momento, né, quando os filisteus estavam ali apertando o povo. Então Deus, ele levantou Saul ali. É claro que eu tenho um vídeo especificamente sobre Saul, mas ele libertou o povo por um tempo. Houve um pouco de paz pro povo naquele contexto de Saul, e depois ele vai levantar Davi, né, e aí depois de Davi, depois que passa Salomão daquele reino próspero,
próspero, nós vamos ver que o povo vai começar a se desviar. E aí vão surgir os outros profetas, Isaías, Jeremias, profetas que vêm depois do exílio também, Ezequiel e assim por diante. Todos eles foram usados por Deus em momentos que o povo estava andando, sabe, em idolatria, em pecados. Mas Deus, ele sempre manda os seus profetas, o trabalhar do Espírito Santo, sempre para anunciar o que vai vir. Deus, ele vai trabalhando, olha, vai vir tal coisa, se vocês não obedecerem, vai vir tal coisa. Como foi lá no contexto da Babilônia, né? Deus disse, olha, se vocês não mudarem, vai vir o rei da Babilônia. O rei da Babilônia vai vir e durante, se eu não me engano, 25 anos, o profeta Jeremias, ele pregou e o povo não quis mudar. Então veio o rei da Babilônia, levou o povo para a Babilônia, aí veio os profetas que estavam na Babilônia, como Daniel, como o próprio Ezequiel e outros profetas que foram também na época da saída, né? Você vai ter ali Ageu, Zacarias e por aí vai, Esdras e Neemias, que vão alertar, né, que vão mostrar ao povo o caminho, querendo que o povo saísse da Babilônia. Mas sabe, irmãos, por que eu estou falando dessa restauração? Porque o padrão que Deus utilizava lá no Antigo Testamento é o mesmo, é exatamente o mesmo padrão, né? A gente vê que a igreja está nesse estado e Deus, ele vai começar a alertar, porque a igreja ainda vai cair no estado mais degradante ainda, né? Vai se degradar mais ainda. Irmãos, nós temos hoje igreja com pastores homossexuais, igrejas hoje com, sabe, mulheres trans, homens trans, ministrando a palavra, fazendo uma série de coisas. Isso é horrível diante de Deus. E as pessoas estão aceitando isso como se fosse uma coisa normal. É ganância que está entrando no seio da igreja. E está desviando o foco, irmãos. Está desviando o foco e tirando as pessoas daquilo que elas deveriam fazer. Está tirando o foco delas. No tempo de Jesus, por exemplo, o povo estava emaranhado em uma série de erros relacionados à política, misturança com, sabe, governos. Você vê ali que o Império Romano estava, de uma certa forma, controlando o sacerdócio em Israel. Era o Império Romano que definia quem seria o sumo sacerdote. Ele trocava de sumo sacerdote de tanto em tanto tempo, acho que de 4 em 4 anos, né? Tanto que você vai ver que Anás e Caifás, inclusive eu quero fazer um vídeo sobre eles, né? Porque você vai ver que muitas vezes, quando é dito na Bíblia que Jesus, ele seria condenado pelos principais sacerdotes, você vai ver que no original grego, que é arquieros, significa não principais sacerdotes, mas significa sumos sacerdotes, se você for ver. Mas que pode ser traduzido também como principais sacerdotes. E Anás e Caifás vão ser chamados de sumo sacerdote, arquieros, né? Então aqui você vê a degradação moral que o povo estava vivendo. É mistura de Estado com a igreja. Então quando eu falo aqui no canal, irmãos, que politicagem dentro da igreja, isso não é aceitável por Deus, é o que estava acontecendo no tempo de Jesus. O Império Romano estava ditando as regras do que estava acontecendo dentro da igreja. No tempo do Império Romano, quando o Império Romano se cristianizou, ou seja, essa mistura de Estado com igreja. Então, pessoas querendo ter poder, assim eram os sumos sacerdotes. Assim eram os sacerdotes na época de Jesus. E Jesus, ele vem nesse contexto onde estava tendo tudo isso, essa degradação moral. Você não vê ali falar necessariamente de idolatria no tempo de Jesus. Parece não ter tanto essa crítica quanto a idolatria. Não é? Nos anos passados, antes de Jesus, tinha muito. Mas naquela época era mais uma degradação moral, de elementos mais de hipocrisia. Os homens não guardavam os mandamentos de Deus, eles não honravam seu pai e sua mãe, não faziam uma série de coisas que eles deveriam fazer. E Cristo vai criticar tudo isso, mostrando que aquela era uma geração pervertida e incrédula. Então Deus, ele vai enviar quem? João Batista. E João Batista vai ser o Espírito Santo atuando naquela época, preparando para que eles recebessem ao Senhor, né? Então essa é uma figura do que vai estar acontecendo nos últimos dias. Deus, ele vai enviar, né, essa imagem de João Batista mais uma vez, que vai preparar, que vai corrigir a igreja. Então assim foram os profetas, eles corrigiram o povo para que o povo se arrependesse para o Senhor. Então Deus é um ser, irmãos, bondoso, misericordioso, mas ele também é justo. Mas o que fala a justiça, né? O que fala a palavra? Que Deus, ele tem misericórdia, ele é tardio em irar-se, né? E a ira tem a ver com a justiça dele. Quando ele se ira de forma justa, ele executa a justiça dele para tirar o pecado. Mas primeiramente, irmãos, eu vejo que ele utiliza mais de misericórdia com as pessoas, então ele quer misericórdia sobre a igreja. Ele quer que as pessoas se arrependam, que as pessoas mudem, que as pessoas se transformem. Ele vai deixando, sabe, as pessoas fazerem o que estão fazendo, mas não quer dizer que agrade ele. Então, quando a igreja chegar num estado totalmente corrompido, irmãos, Deus, ele vai agir. Já está escurecendo aqui, né, irmãos? Logo a luz vai ficar bem escura aqui, tá? A gente vai ficar quase sem luz. Você vai ver que atrás, né, as galinhas ali já estão até se recolhendo para ir dormir. Mas temos mais um pouquinho de luz ainda. Então, esse mesmo padrão que você viu, que Deus ele se utilizou lá no templo de Israel, ele vai usar aqui na igreja. Hoje a igreja, ela faz meninices achando que é o Espírito Santo, achando que é o Espírito Santo que está agindo, né? A gente vê assim, por exemplo, várias pessoas que não têm frutos, que não têm uma perspectiva correta cristã, e você vê diversas coisas que acontecem, manifestações nas igrejas, né? As pessoas, elas estão o quê? Acostumadas a ver essas manifestações, essas coisas que acontecem, mas elas não são acompanhadas de quê? De frutos. Você vê falar em línguas,
você vê, sabe, pessoas caindo, você vê até milagres, curas e tudo mais, mas você não vê frutos que acompanham isso. Irmãos, o Espírito Santo, né? Quem tem o Espírito Santo, obviamente, vai ter dons. De uma forma ou de outra ele vai ter, porque a Bíblia fala isso. Quem diz que as coisas, né, frutos cessaram, está enganado. Mas muitas vezes é meninice que acontece, pessoas que não têm o Espírito, que fazem coisas para parecerem que têm o Espírito, que praticam coisas para parecerem que têm o Espírito, mas elas não têm. São pessoas que muitas vezes estão debaixo de efeitos psicológicos. Mas ainda assim você vai ver que em 1 Coríntios e alguma coisa em 2 Coríntios, você vai ver que ali era uma igreja que tinha todos os dons. Ela era cheia de dons. Mas e ainda assim, irmãos, elas tendo aqueles dons, você vê que ali era uma igreja que estava debaixo de um sono. Era uma igreja que estava debaixo, tinha até adultério no meio da igreja. Tinha uma série de coisas. Eles estavam sendo meninos, estavam agindo como crianças na fé, como carnais. Tinham os dons, mas eles não demonstravam isso através de uma vida prática. Irmãos, naquela igreja tinha até, sabe, irmãos dormindo com a própria madrasta. Isso é abominável diante do Senhor. Irmãos dormindo com a própria madrasta, irmãos colocando outros irmãos por causas pífias na justiça, adultério, contendas, divisão. É um retrato do que está acontecendo hoje, é um retrato. Mas isso não quer dizer que Deus ele não amasse aquelas pessoas. Isso não quer dizer que Deus ele não tinha zelo pelas pessoas. Então Paulo, ele por ter o Espírito Santo, irmãos, ele sentia a tristeza e a misericórdia que Deus tinha pelas pessoas. Ou se acha que Deus tem prazer em querer condenar, ele não tem, irmãos. Deus ele tem prazer na misericórdia. Isso que agrada o Senhor. Que nem aquela palavra de Jesus, né? Que há muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Não que Deus não tenha alegria nos justos, mas o gozo e a alegria que Deus ele sente quando uma pessoa se arrepende é como se Deus ele estivesse ganhando um filho, você percebe? Sabe quando você adota uma criança e você se sente feliz? Poxa, é meu filho? Ou mesmo quando você tem um filho, é mais ou menos assim, quando um pecador se arrepende, é como se estivesse sendo gerado um filho e nascesse uma criança. Essa é a alegria que Deus tem, ou seja, se você tem filhos, irmão, você se alegra com seus filhos, mas se você tem mais um filho, você se alegra mais ainda, porque é uma nova pessoa que está vindo ao mundo. Então é assim que acontece quando um pecador ele se arrepende. E Deus ele via aquela geração daquelas pessoas que fazendo coisa errada, Deus ele quer misericórdia, mas Deus ele não pode atropelar com a misericórdia a sua justiça. Deus ele vai ser, no seu julgamento, ele é justo e misericordioso em reta medida, mas ele se utiliza mais vezes da misericórdia do que o juízo. Por quê? Porque a misericórdia constantemente vai conduzir o pecador ao erro, enquanto a justiça vai condená-lo, vai trazer punição. E Deus não quer punir as pessoas. Ele pune quando é necessário, ele corrige quando é necessário. Então é isso que estava acontecendo. Então Paulo é enviado e Paulo agora vai começar a exortar aquele povo para que eles se corrijam. Mas aquela igreja, ela é a relação, é uma imagem da igreja do fim. Você entende, irmãos? E Deus ele vai começar a corrigir, ele vai começar a trabalhar, ele vai começar a trazer um avivamento. Tá? E avivamento, irmão, não é as pessoas ficarem pulando, falando línguas estranhas, rodopiando, isso não é avivamento. Ainda que num avivamento existam manifestações espirituais, isso não é aquilo que define o avivamento. O avivamento é quando a pessoa, ela sai daquilo que ela recebeu, ela recebe o poder do Espírito e ela vai mudar de vida. Ela se transforma numa outra pessoa. Ela deixa de fazer aquilo que ela fazia de errado e passa agora a ser vista como uma cristã, como uma pessoa que é temente ao Senhor. As pessoas vão ver Cristo nessa pessoa. Irmãos, nós temos falhas, perfeito? E tem falhas que a gente provavelmente não vai conseguir corrigir perfeitamente elas. Mas o Espírito Santo, ele vai te ajudar a andar com essas falhas, a tropeçar o menos possível, mas você ainda vai tropeçar. É como, por exemplo, eu estava falando dos homossexuais, né? Uma pessoa que era homossexual, mesmo depois de se convertendo, ela vai ter ainda os seus desejos, as suas crises, e com meio da força que o Espírito Santo dá para essa pessoa, ela vai lutar contra ele. Então, muitas vezes, por que a gente vê que essas pessoas elas acabavam sendo apedrejadas no Antigo Testamento? Por quê? Porque Deus ele deu a sua lei no Antigo Testamento, mas o Espírito Santo, como não havia sido derramado, elas não tinham o subsídio espiritual para lutar contra o pecado. Por que hoje nós, com o Espírito Santo, nós lutamos contra o pecado? Porque o Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado. Sabe quando você se entristece por causa do pecado? É o Espírito Santo que está com você, que está se entristecendo e faz com que você se entristeça por aquilo que você cometeu. Deus, ele tem uma coisa muito interessante que ele faz por meio do Espírito Santo, é fazer com que ele sinta aquilo, fazer com que você sinta aquilo que ele sente. Se você tem o Espírito Santo e você se entristece por causa do pecado, na verdade é Deus que está se entristecendo e está colocando essa tristeza em você, para que essa tristeza gere o quê? Vida e não morte. Por que Paulo diz que a tristeza do mundo ela gera morte? Porque você já notou que as pessoas que têm depressão no mundo, geralmente, eu não digo
casos específicos, mas eu digo, vamos botar aqui casos dessas pessoas que, por exemplo, eram famosas e acabam perdendo a sua fama, entra aí numa depressão e acabam muitas vezes se suicidando. Por que isso? Porque a tristeza do mundo, ela fala do mundo, ela tem necessidade de coisas do mundo. Ela se entristece por coisas do mundo. E fama, glória e honra são coisas do mundo, né? E a pessoa se entristece a tal ponto que ela acaba querendo morrer. Mas quando você se entristece pelo Espírito Santo, irmão, é o Espírito Santo fazendo com que você sinta a dor de Deus, e essa dor de Deus move o seu coração a parar com o que você faz. Então era isso que Paulo estava fazendo ali quando ele estava contendendo com as pessoas por meio das suas epístolas. Ele estava gerando tristeza de Deus no coração das pessoas, e as pessoas se arrependem ali, né? Você vai ver que tem um ali que ele estava tendo um caso com a sua madrasta, e aí Paulo fala para ele ser mandado embora e tudo mais, para ele ser tirado do meio. Mas na segunda epístola você vê que alguém se arrependeu e foi recebido. Talvez seja a mesma pessoa, o texto não fala que é, mas a julgar pela lógica parece ser a mesma pessoa, né? Você vê que ele se arrependeu do ato que ele estava cometendo e foi aceito. Então, irmãos, é essa misericórdia que Deus quer ter sobre a igreja e que Ele quer ter sobre o povo. Mas Ele não vai deixar que a sua misericórdia exceda o seu juízo. Portanto, Deus vai executar a misericórdia sobre a igreja primeiro, para corrigir a igreja, e quem não aceitar isso vai se perder, irmãos. Quem não aceitar isso vai se perder. Quem não aceitar essa relação, não aceitar a misericórdia do Senhor por meio do arrependimento, infelizmente vai ter que arcar com juízo. Por isso que Deus ele vai começar corrigindo o seu povo. Então, irmãos, quando nós vemos lá na Antiga Aliança que o povo era corrigido por meio de profetas que se levantavam, isso vai acontecer novamente, tá? E eu vou contar aqui um mistério para vocês. Olha como a igreja ela se desviou daquilo que a palavra fala, né? Para tirar o foco. Irmãos, hoje a igreja diz assim, ela diz para você que o Espírito Santo ele vai ser tirado. A igreja como um todo fala que o Espírito Santo vai ser tirado da terra e tudo mais, sem nenhum embasamento bíblico. É um monte de textos fora de contexto, é um monte de coisa. E as pessoas acham que essa igreja que está aqui hoje, ela vai ser arrebatada. A igreja que está vivendo hoje numa mornidão espiritual, casos e mais casos de escândalos dentro da igreja. Elas dizem que o Espírito Santo vai ser tirado. E quando o Espírito Santo for tirado, a igreja vai ser arrebatada. Ou seja, uma igreja que está vivendo debaixo de muitos erros vai ser arrebatada. Enquanto os cristãos lá que estavam vivendo uma vida plena no Senhor, morreram, né? Você vê como isso é uma balança injusta? Justamente, irmãos, acontece o contrário. Por quê? Em Atos 2 e Joel 2 é dito assim: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e darei meu espírito para que profetizem naqueles dias, e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias para que profetizem. Mostrarei sinais, prodígios, vapor, coluna de fumaça, e o sol se converterá em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Essa segunda parte, derramarei o meu espírito até sobre os meus servos, e ele fala que vai mostrar sinais, vapor, coluna de fumaça, etc, etc. Isso não se cumpriu. Isso não se cumpriu no tempo de Jesus. Mas em Joel você vê que tem dois cumprimentos. O primeiro cumprimento que se cumpriu em Atos, você vê o derramamento do Espírito Santo para que as pessoas se convertessem a Cristo. Mas o segundo derramamento ele fala, derramarei sobre os meus servos. Por quê? Porque os servos do Senhor vão receber o Espírito. Eles já têm o Espírito, mas eles vão receber uma outra porção do Espírito e eles vão ter uma dupla porção do Espírito Santo. Então, estes servos vão passar agora a corrigir a igreja. Você percebe como é o contrário do que a igreja ensina hoje? Não, o Espírito Santo vai ser tirado. Aonde você vai ver que o Espírito Santo vai ser tirado na Escritura? Não existe. É apenas uma conjectura de 2 Tessalonicenses que fala, né, que o mistério da iniquidade atua até que seja afastado aquele que agora o detém. É daqui, é somente isso. Só que isso não é o que está dizendo o texto, porque ele fala aquilo que seja tirado. E é bem diferente no original grego. Você percebe que por causa de uma deturpação do texto, foi ser criada toda uma doutrina, mas quando a Bíblia fala claramente que o Espírito Santo vai ser derramado e a igreja vai ser corrigida como foi no passado. Deus vai levantar homens e mulheres, por isso que ele fala sobre os meus servos e sobre as minhas servas, que profetizarão. Homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo que vão ter o papel de corrigir a igreja, que vão ter o papel de conduzir a igreja para fora. Sim, vão conduzir a igreja para que elas recebam ao Senhor, né? Então vai se cumprir, né? Uma voz clamando, o que hei de clamar? Vós que clama no deserto, endireitai os vossos caminhos ao Senhor. Mas na verdade no original hebraico ali, né, em Isaías, é vós que clama,
No deserto, endireitai os vossos caminhos, né? Não é a voz que clama no deserto, é no deserto, endireitai os vossos caminhos. Você vai ver que é mais ou menos assim que está no original, né? Então ele está chamando as pessoas para o deserto, para elas serem endireitadas. A gente preparou, eu e o Thiago Tias, a gente fez um vídeo lá com os irmãos, lá em Três Coroas, e logo... Não sei se esse aqui vai, acho que aquele vai pro ar antes, tá? Porque eu já mandei pra moça lá. Esse aqui vem depois, então complementa um pouco aquilo, tá? Deus, ele vai endireitar ao seu povo como João Batista fez, né? Que ele fala assim que as meretrizes e os publicanos vos precedem no reino dos céus. E aquelas meretrizes e aqueles publicanos, irmãos, eles têm uma relação com o fim. Você já notou, irmão, que quando Josué ele entra na terra, aquela que vai ser salva é chamada de meretriz? Aquela que entra na terra vai ser chamada de meretriz. E eu estou fazendo uma segunda parte sobre Rabi, e nós vamos ver que essa que é chamada de meretriz, ela tem uma relação também com aqueles que vão se perverter, mas que vão se arrepender no final. E assim como os publicanos, né? Mas você vê que tinha toda aquela legião de sacerdotes, de fariseus, de saduceus, de rabinos e não sei mais o que era o povo que conhecia a palavra de Deus, mas que não vivia a palavra de Deus. Então, é um reflexo de hoje. É o reflexo dessas pessoas que são instruídas, que conhecem a palavra, mas não praticam, vivem em idolatria. E no meio dessa mistura do Estado, que a gente vê que é Roma, que era a besta da época, se misturando com o contexto religioso, que fala do falso profeta que se levanta da terra, essa mistura de Estado com igreja, é que Cristo se manifesta e você vê que ele chama de hipócrita. Essas pessoas que queriam ter o poder de estar no Estado e ao mesmo tempo estar influenciando a igreja. Não que é problema a pessoa ser política, não é isso, mas Deus está mostrando uma característica de que isso não agrada a ele, não é uma coisa que agrada a ele. As pessoas querem à força colocar Deus no Estado, não funciona assim, mas não é de política que eu quero falar. Você percebe, irmãos, que são características que aconteceram lá no passado, que vão tornar a acontecer no futuro, né? O Espírito Santo foi derramado no meio daquela geração pervertida, e as pessoas se converteram. Houve ali 3.000 conversões de judeus, né? Que vieram de todos os cantos e receberam a palavra de Pedro e depois de Paulo e assim sucessivamente. Ontem tinha ficado noite, meus irmãos, então hoje vamos começar. Hoje é domingo, mas hoje eu vou tirar para trabalhar também, né? Tem bastante coisa para cortar, fio. Agora são em torno de 9 horas mais ou menos, né? Mas hoje eu vou trabalhar também, né? E eu estava mostrando, irmãos, que aquela relação que foi sendo dito ali, não é mesmo? De que a igreja ela precisa ser corrigida, nós vamos ver que ela vai ser corrigida por meio do Espírito Santo que vai ser derramado, né? Lembra a relação de Elias e Eliseu? Então Elias ele vai representar uma porção do Espírito e Eliseu vai representar uma dupla porção do Espírito que vai ser derramado sobre os servos do Senhor. E eles vão ter o quê, né? Vão cumprir aquela promessa que está lá em Joel, né? E também em Atos capítulo 2. Sabe onde é que a gente pode ver essa relação, irmãos? Você vai ver que em Apocalipse, Jesus ele vai aparecer para João. Aqui que tem um erro dos preteristas, que eles não conseguem compreender. Ele vai dizer assim: João, você vai mandar essas palavras que eu estou falando para você. Você vê que ele está falando, né, que com voz de trombeta ali. Jesus ele vai aparecer com voz de trombeta, falando com João. Ele vai dizer: olha, pega essas palavras que eu estou te dizendo aqui, você vai enviar aos anjos das 7 igrejas. Você vai estar enviando aos anjos das 7 igrejas. E ele vai dizer, né, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que guardam as palavras desse livro, pois o tempo está próximo. E aí, irmãos, aqui que mora um erro dos preteristas. Por quê? Porque eles pegam ali o tempo está próximo e dizem assim, tá vendo como Jesus ele já voltou no ano 70, porque esse tempo está próximo, não é 2000 anos. Você tem a cabecinha desse tamanho, né? Por quê? Eles acham que Deus está preso ao tempo como se o próximo de Deus seja o mesmo próximo nosso. Aqui é muito interessante porque João ele vai ser pegado lá do passado, 2000 anos no passado, e ele vai ser levado lá para o futuro, 2000 anos no futuro. E aí vai se cumprir, né, aquilo que ele fala assim para Jesus. Pedro, né, pergunta que gênero de morte João ia morrer. Então Jesus fala, se eu quero que ele permaneça até que eu volte, o que te importa, né? E aí vai ser dito assim, que ficou conhecido que João seria aquele discípulo que não passaria pela morte, que não morreria até que Jesus voltasse. Aí o texto vai dizer, não foi dito que João não morreria, mas foi dito que ele viria, que ele permaneceria até que Jesus voltasse. Só que, irmãos, o que estava sendo dito ali, não é que João ia ficar vivo até hoje, ou até que Jesus ia voltar no ano 70, não, é que João ia ser levado para o futuro. João foi arrebatado e levado em espírito, como vai estar em Apocalipse, por final dos tempos. Por isso que a gente vai ver que viu uma voz como de trombeta no dia do Senhor, e ele foi arrebatado em espírito para o dia do Senhor. E o dia do Senhor é a vinda de Cristo. O Espírito do Senhor, ele não arrebata a pessoa de lugar para lugar, ele arrebata de épocas, ele arrebata de tempos, ele faz com que você seja transportado para outro local, para outro tempo e para outro momento. E foi o que aconteceu. E aí nós vamos ver que Jesus ele vai dar ali palavras para 7 igrejas, né? Ele fala assim, envia o anjo das 7 igrejas.
Irmão, esses anjos das 7 igrejas, eles vão estar levando palavras de repreensão para 7 igrejas. Então são esses anjos que, na verdade, não significam necessariamente anjos que voam, mas significa uma relação com homens que vão estar o quê? Corrigindo a igreja. Então aquelas repreensões e aquelas palavras que o anjo está levando para 7 igrejas é a palavra da correção. Aqueles 7 anjos vão receber a palavra de João, que veio pela boca de Jesus, que era uma voz como de trombeta. Percebe que é como se João estivesse entregando 7 trombetas para aqueles 7 anjos? Então aqueles 7 anjos vão ter as palavras de Jesus, que são como se fossem 7 trombetas, que vão estar sendo tocados para despertar a igreja, para que a igreja agora possa se levantar, e se levantando, se corrigir dos seus erros, e não aceite a marca da besta e não seja condenado, né? Então esses mesmos 7 anjos que estão recebendo as palavras de Jesus como trombeta, vão ser os mesmos que vão estar tocando trombeta depois. E esses mesmos que vão estar tocando trombeta, são os mesmos que vão estar fazendo flagelos em Apocalipse 11, que trata das 2 testemunhas. Então você vai ver que os mesmos flagelos que estão nas trombetas e estão nas taças, estão com quem? Com as 2 testemunhas. Por quê? Porque fala de uma mesma coisa. Trata-se de uma mesma coisa. É por isso que Esmirna e Filadélfia não tem repreensão. Por quê? Porque Deus está usando a figura de Esmirna e Filadélfia, que são os 2 castiçais que estão em pé diante do Senhor, que vão corrigir a igreja. Mas ali, de uma forma misteriosa, ele vai usar a imagem desses 7 anjos das 7 igrejas que vão despertar a igreja, mas ao mesmo tempo vão tocar trombetas para o mundo. Vai despertar a igreja e também vai mostrar que o juízo de Deus está vindo. E quando vem as taças, eles vão executar o juízo sobre a terra. Eles vão executar o juízo sobre esse mundo. Irmãos, existe uma diferença das trombetas e das taças. A minha posição, não estou querendo desfazer da posição dos irmãos. Então eu entendo, irmãos, que as trombetas elas são tocadas primeiro. Você vai ver que aquelas trombetas elas vão anunciar o juízo de Deus. Você vai ver que Apocalipse 14, você vai ver que tem as vozes angelicais. Aquelas são a voz das 2 testemunhas. Aquela ali fala das vozes dos anjos que estão tocando as trombetas. O que eles vão estar dizendo? Né? Um anjo vai dizer, caiu Babilônia e tem se tornado morada de demônios, etc, etc. Também vai ser visto um outro anjo que vai estar voando, pregando o evangelho a toda criatura, a todos que se assentam sobre a terra, dizendo, temei a Deus, pois é chegado a hora do seu juízo. Veja, esse é a trombeta sendo tocada, o mundo sendo alertado e despertado, pregando o evangelho eterno. Irmãos, aí é que eu vejo que não faz sentido aquela pregação de você dizer que não tem salvação nesse contexto dos últimos 7 anos. Porque se não houvesse salvação, não existiria necessidade de evangelho, irmãos. Não seria dito o evangelho pregar toda a criatura. E quando diz lá que vai haver um anjo pregando a toda a criatura, a todos que se assentam sobre a terra, dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória porque é chegado o momento do seu juízo, é a mesma coisa que Jesus vai dizer. E esse evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações. É o mesmo contexto. É as 2 testemunhas que vão estar pregando o evangelho a todos os homens. Alguns vão estar endurecidos, mas alguns vão aceitar. E ao mesmo tempo que está acontecendo, está caindo trombetas, anunciando a vinda de Jesus. É a mesma questão que quando Raabe ela estava lá nos seus aposentos, ela começou a pregar para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus conhecidos, que entraram dentro da casa naquele momento que as trombetas estavam sendo tocadas. Do mesmo modo, quando os apóstolos foram presos e à meia-noite eles foram libertos do seu cárcere, você vai ver que os presos, o próprio carcereiro vai se converter à meia-noite. Isso lá em Atos, não lembro o capítulo agora. Mas não é o foco aqui agora, tá? Então, nesse meio tempo, irmão, você vai ver que vai ter muita gente da igreja, do povo de Deus, do próprio povo judeu, que vai ver esses sinais, essas maravilhas, e baseado-se nisso, eles vão ver, opa, esse daí estão falando da parte de Deus. E como eu disse, né, eu entendo que primeiro as trombetas vão tocar para anunciar o juízo, que é a pregação das 2 testemunhas, e nesse contexto, a igreja vai ser, não é mesmo, corrigida dos seus erros. Porém, nós vamos ver que nesse contexto o mundo está sendo alertado do juízo de Deus, mas quando vem as taças, ou seja, é o juízo de Deus. Já não é mais a pregação do evangelho. Aquilo que tinha que ser pregado, aquilo que tinha que ser anunciado já foi anunciado. Agora Deus está trazendo os juízos sobre a terra, né? Você vai ver claramente que quando cai as taças já não tem mais pregação nem correção. E na minha concepção, tá? Na minha concepção, as taças já é o momento em que a igreja já foi para o deserto, já está ali mais ou menos na vinda do Senhor, talvez até o Senhor já tenha vindo, né? Você vai ver que vai aparecer aqueles anjos vestidos com a mesma vestimenta, isso vai estar em Apocalipse 14, Apocalipse 16 e 17, 15 e 16. Você vai ver que os anjos eles vão sair do santuário vestidos com vestes resplandecentes, vestidos com vestimentas de sacerdócio, e eles vão derramar as taças sobre a terra. E para mim, irmãos, aqueles anjos já representam a igreja que já passou e ressuscitou, já está ressurreta e está vindo executar, derramar as taças do Senhor sobre a terra, porque os juízos já foram anunciados. E a igreja, como já foi testemunha desse anúncio, agora vem para executar o juízo. Mas aí já seria um outro assunto. Então é nesse contexto, irmão, antes que venha esse juízo, que a igreja precisa ser corrigida. Porque Jesus fala que aqueles que não se corrigirem, ele virá
e contenderá eles com a espada que sai da sua boca. Ele fala isso para uma das igrejas que eu não recomendo, que eu não recordo agora. E a gente vê que quando isso acontece, irmãos, nós vamos ver que ele está dizendo, olha, que se vocês não se arrependerem, eu vou vir e vou pelejar contra vocês como espada que sai da minha boca. Isso é uma referência também, né, às taças de Deus. Então, vamos atentar para um contexto, irmãos. A gente vai ver que se existe Jezabel que está apontando as 7 igrejas, obviamente existe também um Elias. Malaquias capítulo 4 vai dizer, eis que vos enviarei o profeta Elias, ele converterá o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Antes que venha o grande e poderoso dia do Senhor. Percebe que tem uma promessa que antes, a palavra ali antes, ela é uma palavra que significa na face, juntamente, junto com tal. Então, próximo ao dia do Senhor, ali mais ou menos junto com o dia do Senhor, que está apontando para esses últimos 7 anos, é dito que ele vai enviar o profeta Elias. Só que esse profeta Elias não quer dizer que o profeta Elias vai vir, mas vai vir, né, o Espírito que atuou, a mesma unção que atuou em Elias, vai atuar nos últimos dias. Então, percebe que ele diz assim, e ele converterá o coração dos pais aos filhos? O que João Batista fez? João Batista estava ali naquele contexto lá, corrigindo o povo. João Batista estava corrigindo o povo com o espírito de Elias, o poder de Elias, não que seja a reencarnação de Elias, como alguns falam, mas sim era a unção, o poder de Elias. E essa unção e o poder de Elias vai ser derramada mais uma vez. Então você tem que olhar para aquilo que Elias fez no seu contexto, ele vai tornar a fazer. Irmãos, o povo estava emaranhado em idolatria, o povo estava emaranhado em diversos erros, né? Haviam 850 profetas de idolatria, né? Eram 400 mais 450, dão aí 850 profetas que eram de Baal, que foram chamados por Jezabel. E eles estavam confundindo o povo junto com Jezabel, trazendo idolatria a Baal juntamente com Acabe, né? E Jezabel junto com Acabe, você consegue ver que é uma figura do que era Herodes e Herodias, enquanto Herodes e Herodias, né, Herodias, que era mulher de Herodes Filipe, estava em caso de adultério com Herodes. Você vai ver que, né, João Batista testemunha contra uma adúltera, a mesma coisa em Apocalipse, as duas testemunhas vão testemunhar contra uma prostituta, ou seja, uma adúltera, é a mesma coisa. E Acabe e Herodes vão ser uma figura da besta, que se relaciona ali com Babilônia, que está apontada em Jezabel. Então, o que nós vamos ver? Que o povo ele estava emaranhado nessa idolatria, nesse erro. Então, ele vai até o monte, eu esqueci o nome daquele monte lá, e ele pede para fazer um sacrifício para mostrar quem de fato era Deus, né? Então, 450 profetas de Baal, vamos lá fazer um monte de rituais, fazer um monte de coisa, e Elisa vai zombar deles, né? Olha, pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo ou fazendo um atendimento, e nada aconteceu. Então, Elias mandou que se recolhesse ali, né, 12 pedras, e ele com aquelas 12 pedras ele vai levantar um altar, ele vai encher de água aquele altar, e quando ele enche de água aquele altar, nós vamos ver que ele vai colocar a oferta e vai cair fogo do céu. Aqui existe um ato profético, irmãos, porque quando ele levanta aquele altar com 12 pedras, você percebe que ele está unindo as 12 tribos ali, aquelas 12 pedras representavam as 12 tribos. Ele estava unindo as 12 tribos através daquelas 12 pedras, e aquelas 12 pedras ali, elas estavam separadas, né? Ele vai unir no mesmo altar, vai jogar água sobre aquele altar por ali, você vê limpeza, representando a limpeza, e nós vamos ver que vai ser colocada oferta, representando Cristo, e vai cair fogo do céu. E esse fogo do céu vai consumir aquela oferta que estava ali. E o que representa aquela oferta? Aquele fogo, sim, é o Espírito Santo que cai sobre esse altar restaurado e cai sobre ali aquela oferta e vai queimar aquela oferta. Aqui você está vendo a restauração. Deus está restaurando, derramando o Espírito sobre as 12 tribos e fazendo com que elas adorem a verdadeira adoração ao Senhor. Então, Elias ali estava restaurando aquilo, a adoração ao Senhor, porque diz assim: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e somente eu sobrei. E o que vai dizer? Elias, reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram para Baal. Então isso vai acontecer no final, vai acontecer nos últimos dias. Aquele altar que está caído do Senhor, ele vai ser o que? Levantado e vai ser restaurado. Vai cair fogo do céu, ou seja, o Espírito Santo. E eles vão se converter dos seus maus caminhos e vão receber a vinda do Senhor antes que venha o grande e poderoso dia do Senhor. Então você vê a união das 12 tribos ali. Vai representar as duas casas, os 144.000 que eu mostrei para vocês naquele estudo sobre o relógio de Deus. Essas representações, irmãos, elas nos mostram como Deus ele vai trabalhar naquele momento, restaurando
o povo de Deus, restaurando a sua igreja. Então hoje a igreja está entregue a meninismos. E esses meninismos estão fazendo que elas não estão atentando para o que está vindo sobre o mundo. A igreja está dormindo, pensando mais nas suas coisas desse mundo do que pensando nas coisas de Deus. Mas Deus vai começar a despertar, né, com aquela palavra que diz assim: à meia-noite, eis que vem o noivo. Percebe? É o despertamento. À meia-noite, olha, o noivo está chegando. Levantem-se porque está vindo. Preparem-se. Irmãos, eu não sou cessacionista, tá? Não sou cessacionista. Mas também não concordo com aqueles exageros que há pentecostais, né? Você precisa ter uma posição correta. Tem alguns irmãos aí falando contra línguas estranhas, o que eu não concordo. A gente vai fazer um estudo sobre isso, nós vamos tratar sobre esse tema, mas não é o foco aqui, né? Os dons não cessaram até a grande tribulação, mas os dons eles acontecem ainda hoje. O problema é que existe muita carnalidade e muito meninismo, ou seja, pessoas que acham ter dons e não têm. E outra questão também, irmão, é esse extremismo geralmente da teologia reformada, sensacionista, né? Que você vê que é uma certa bajulação por intelectualidade, não? Livros, doutores, mestres. E isso faz com que as pessoas se tornem céticas. É muita relação com livros, sabe? Intelectualidade, que faz com que as pessoas elas se tornem secas e céticas quanto à espiritualidade. Você tem que saber balancear isso. Eu quero dizer para você que nesse tempo, irmão, imagina aquilo que você viu em Atos, aquelas manifestações, aqueles poderes, curas acontecendo, milagres. Como eu disse, não que isso não aconteça hoje, mas você precisa entender uma coisa. Imagina que a igreja lá em Apocalipse 7, ela vai ser retratada, Apocalipse 7 não, mas Apocalipse ali 2, 1, 2 e 3, ela vai ser retratada como uma menorá. E essa menorá, ela aparece lá em Êxodo, na lei e tudo mais. Ela tinha que ser colocado azeite de tarde e de noite, né? Porque o azeite ele ia baixando de pouquinho em pouquinho, depois ele era reposto o azeite ali novamente e o fogo subia mais uma vez. Então, é como se Cristo fosse o sumo sacerdote lá no início da igreja, ele colocou azeite sobre a menorá e acendeu ela com todo o poder. Mas conforme os anos foram passando, esse azeite vai sendo consumido. Então, cada vez o fogo que você vê lá, ele vai diminuindo. É assim que está acontecendo com a igreja, né? Existe o azeite, existe o fogo, existe a menorá, tem os dons, mas a proporção que você tem hoje é muito menor, porque não é tão visível, porque o azeite dessa menorá vai diminuindo. Então vai chegar um momento que Jesus ele tem que cumprir o mandamento, né? Que Arão deveria acender, né? E fazer a correção da menorá colocando azeite mais uma vez, tá? Isso vai estar em Zacarias 4. Então o azeite vai ser colocado nessa menorá e o fogo vai novamente aparecer. Então aquilo que você viu lá em Atos, capítulo 2... e em restante outros pontos de Atos, vai tornar a acontecer, mas em dupla porção. O azeite, né, vai ser colocado mais uma vez para completar aquilo que falta. E esse azeite sendo colocado, irmãos, nós vamos ver que a igreja vai gloriosa no sentido de que as pessoas vão ver a manifestação do poder de Deus por meio da igreja. E uns vão ser corrigidos e outros vão ser atraídos. Isso vai ser tremendo, irmãos. Então nós vamos ver, dá para se dizer que o momento de mais poder da igreja nessa era que nós vivemos. Isso vai acontecer nos últimos dias antes da vinda do Senhor. E é nesse momento que a igreja vai ser corrigida. Então eu creio nessa promessa, irmãos. Muitos não acreditam, não vai haver avivamento, a igreja vai permanecer assim para sempre. Não, irmãos, vai haver sim um avivamento. O Espírito Santo vai ter que ser derramado e vai haver uma correção por parte do Senhor para que nós venhamos a nos preparar para a vinda dele. Tá bom, irmãos? Eu vou finalizar esse vídeo aqui, vamos falar mais sobre isso, mas eu penso que aqui já deu para você ter uma noção de tudo isso que a gente tem para estudar e do que Deus vai fazer. Espero vocês nos outros vídeos. Lembrando, se você quiser me ajudar, irmão, com a vaquinha que tem aqui no canal para adquirirmos aquela câmera, está aqui o link na descrição e você vai estar me ajudando a adquirir um equipamento um pouco melhor para filmagem. Que Deus abençoe a sua vida e até lá. Tchau, tchau.